Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o pastor Djalma Martins e esse é mais um Momento com a Palavra. Desde já eu gostaria de agradecer, a você que tem nos acompanhado no nosso canal, que está inscrito e tem somado conosco nessa obra de divulgação da Palavra de Deus. E você que ainda não é inscrito, se desejar se inscrever, fazer parte do nosso trabalho, tem um botãozinho vermelho abaixo aí, inscreva-se. Só você clicar em cima, de forma gratuita, você estará participando conosco, estará fazendo parte do crescimento do nosso trabalho e divulgando a palavra de Deus juntamente, compartilhando com outras pessoas essas mensagens. E não se esqueça, é muito importante, de deixar o seu like. Ele é muito importante na divulgação do nosso trabalho e compartilhar o nosso trabalho, ok? Sejam bem-vindos. Hoje nós estaremos falando sobre um assunto muito interessante, um assunto que mexe muito com todos nós, que é aprenda a encontrar paz em meio à crise. Aprenda a encontrar paz em meio à crise. O nosso exemplo bíblico aqui está no Salmo 40, que é um salmo de Davi. Nós não sabemos, que tipo de crise Davi já tinha passado. Podemos supor, ele que era um rei, um homem de guerra também, uma pessoa que também tinha problemas familiares, com filhos, mas, na verdade, quando ele escreve esse salmo, logo nos primeiros versículos fica muito claro de que ele já havia recebido o auxílio de Deus. Assim, esperei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me do poço de perdição, de um atoleiro de lama, e colocou os meus pés sobre a rocha. E aí ele vai falar das consequências dessa ação de Deus, das consequências da ação de Deus na vida dele. Mas é importante pensarmos, que na vida nós passamos por crises, crises existenciais, crises em nossos relacionamentos, seja conjugais, sejam entre pais e filhos, entre irmãos, entre amigos. Passamos por crise financeira, passamos por crise na área da saúde, que são momentos difíceis, momentos que nós, às vezes, não sabemos como lidar com eles, não sabemos como nos comportar diante dessas situações. Mas, na verdade, todos nós, enquanto vivermos, passaremos em algum momento por uma crise, ou por crises, ou por várias crises. Existem crises também pela idade, depois que chegamos a uma certa idade, passamos por crises, voltada para propósito de vida, o que vamos fazer, como vamos fazer, que objetivos podemos criar, planos. Parece que ficamos meio perdidos, e a crise tende a nos deixar sem sabermos para onde olhar, e geralmente sem sabermos o que fazer. Então, não sei se você está passando ou já passou por alguma crise. O que eu sei é que você certamente passará, porque enquanto estivermos existindo, vivendo aqui, nós também passaremos por algumas crises. Mas a minha proposta bíblica hoje é que você aprenda a encontrar paz, a ter paz, a sentir-se em paz em meio à crise. Então, primeiramente, eu quero que você siga alguns passos, que você entenda a necessidade de viver, de exercitar alguns comportamentos. E o primeiro deles é não reclame. Nós não vemos aqui o salmista em momento algum reclamando, questionando, apenas lamentando pela situação que ele estava passando ou que ele já tinha passado. Ele evita reclamar, porque quando nós começamos a reclamar, começamos a questionar, a tendência de nos enfraquecermos é muito grande. A tendência de vermos os pontos apenas negativos dentro daquilo que nós estamos vivendo
essa probabilidade aumenta, né? À medida que reclamamos, à medida que só questionamos, à medida que só nos amarguramos, nós nos concentramos apenas nos pontos negativos da situação que estamos vivendo. É por isso que ele fala assim: esperei com paciência pelo Senhor. É como se ele tivesse retirado o olhar da crise e se voltado para Deus. Isso ajudou a não ficar reclamando, né? Porque ao verbalizar, ao falar, seja com outra pessoa ou para nós mesmos, nossos corações se tornam corações enfraquecidos e amargurados. A outra coisa que ele coloca aqui dentro dessas palavras é: não duvide, né? Não duvide daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Não duvide que Deus é maior do que a crise que você está passando. Não duvide que Deus tem poder para transformar esse momento de crise em um momento de vitória, é um momento de possibilidades, é um momento de direção, de uma nova direção para a sua vida. Não duvide de que Deus está atento àquilo que você está vivendo. Não duvide de que o poder que Deus tem é suficiente para te mover, para te tirar da crise, né? E para te transportar para um lugar de segurança, como nós veremos como resultado daquilo que ele viveu como comportamento diante de Deus. É interessante também ver que ele não perdeu a esperança. Então, no momento da crise, é importante tentar buscar motivos de esperança. Não desistir, né? Não recuar, entender que manter a esperança é fundamental. Que se concentrar, né, na esperança, de tentar encontrar motivos para não desanimar, para manter a esperança, é fundamental. Quando diz assim: esperei com paciência. Ninguém espera sem esperança. Quando a pessoa perde a esperança, ela deixa de esperar, ela deixa de aguardar, ela perde as expectativas positivas que podem surgir depois do momento da crise. Então, não perca a esperança. Essas três coisas são importantes. Esses três comportamentos são importantes durante qualquer crise que você puder estar passando ou estiver passando. Esses três comportamentos, eles vão te ajudar a se manter firme diante dessa crise, que é não reclamar, o não duvidar e não perder as esperanças. E qual é o resultado disso, né? Quando se olha atentamente para Deus, quando não se concentra apenas na crise, no problema que você está vivendo, não é? Quando você consegue alimentar no seu coração e nos seus lábios palavras que não sejam de reclamação, quando você não duvida, quando você não perde a esperança, o que acontece, né? Ele vai falar aqui que Deus realiza coisas maravilhosas. Então, o que acontece quando esperamos com paciência pelo Senhor? É isso que ele vai deixar bem claro aqui. Ele vai dizer assim, que Deus, né, tirou a vida dele, tirou ele daquela situação de perdição, que ele classifica como se fosse um poço de lama. Ele estava atolado ali, ele estava preso àquela situação. Ele estava completamente envolvido naquela situação, mas quando ele olhou para o Senhor, quando ele tirou o seu olhar, né, quando ele deixou de se concentrar na crise e se voltou para Deus e começou a esperar no Senhor, começou a colocar a sua esperança, a sua confiança no Senhor, Deus o tirou daquele poço de perdição, daquele lamaçal, daquilo que prendia a sua vida. Ou seja, Deus começou a agir poderosamente na vida dele. E ele continua dizendo que Deus colocou os pés dele sobre uma rocha. Ele que estava inseguro, ele que estava perdido no meio daquele lamaçal de perdição, que dificultava, que impedia que ele andasse, que ele sonhasse, que ele projetasse algo melhor para a vida dele, né? Deus o tirou daquele lamaçal e firmou os pés dele sobre uma rocha, e essa rocha é Jesus. Deus quer te tirar dessa crise, quer te remover dessa crise e quer fundamentar, quer fortalecer a sua vida em Cristo. Quer colocar os seus pés sobre a rocha. E não apenas isso, ele vai falar que Deus fez ele andar, Deus fez ele caminhar, né? Ele diz assim, e firmou os meus passos. Ele estava preso na crise.
ele não conseguia ver possibilidade, ele não conseguia enxergar saídas, ele não conseguia sair do lugar. E de repente Deus tira ele dessa condição, né, de aprisionamento, de parcialidade, e de repente Deus coloca ele numa condição de firmeza e faz com que ele ande, faça com que ele caminhe, faça com que ele saia dessa acomodação, dessa prisão. É isso que o Senhor quer fazer com você. Ele quer te tirar deste lugar de insegurança, de medo, de angústia, talvez até de falta de esperança, de perspectiva de vida, porque a crise gera isso, quer colocar os teus pés sobre uma rocha, que é Jesus, e quer fazer você caminhar, quer fazer você andar. E por último ele diz que Deus colocou nos lábios dele um novo cântico. Deus quer encher a sua boca, quer encher o seu coração com um novo cântico. Se você estiver vivendo um momento de crise, ou quando você estiver vivendo um momento de crise, se lembre, jamais se esqueça, reclamar não é uma solução, não é uma saída. Duvidar também não é uma saída. E deixar de esperar também não é uma saída. Olhe atentamente para o Senhor. Eu te convido nesse momento. Olhe atentamente para o Senhor. Clame por Ele, espere por Ele, e Ele vai te colocar sobre uma rocha. Vai firmar os teus pés, vai fazer você andar, vai fazer você caminhar, e vai colocar nos seus lábios um novo cântico. Um cântico de vitória, um cântico de alegria, um cântico de louvor, um cântico de adoração. E todos verão as coisas maravilhosas que o Senhor fez na sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.